Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Professor Patrick e mais uma vez estamos aqui para trazer para vocês uma nova prática experimental que pode ser analisada através do Software Tracker. Hoje nós vamos trabalhar o lançamento horizontal. Bom, precisamos que você já tenha gravado a sua prática experimental. Caso não tenha feito ainda e não sabe como fazer, deixarei na descrição um link que vos levará a um outro vídeo que trata somente dos cuidados que se deve ter ao gravar a sua prática experimental, que será analisada através do Software Tracker. Agora, se você já realizou a gravação da sua prática experimental, basta me acompanhar. Inicialmente, precisamos clicar em Arquivo, Abrir. Vai surgir esta tela que permite vocês navegarem por todas as pastas do seu computador. Bom, o meu vídeo já está nesta pasta mesmo, Vídeos Tracker. Basta encontrar o seu vídeo, lançamento horizontal, no meu caso, e abrir. O vídeo já vai carregar, é super rápido. Carregamento feito, agora nós podemos fazer as considerações iniciais do nosso experimento para posteriormente realizar a coleta de dados. Preciso inicialmente realizar a calibragem da minha prática experimental. Para isso, eu vou utilizar o tamanho desta barra metálica do pé da minha mesa. Realizamos a medida dela e aferimos um tamanho de 93 centímetros. Para marcar isso no tracker, fazer a calibragem, tu vai recorrer à barra de ferramentas, clicar em fita métrica com transferidor, este ícone aqui, novo bastão de medição. Agora basta marcar o início e o final do corpo de tamanho conhecido, previamente medido por você. No nosso caso, o pé da minha mesa. Para realizar a marcação, devo manter o Shift pressionado no meu teclado e clicar com o botão esquerdo do mouse. Bom, vou aproximar com o próprio mouse para que minha marcação seja mais precisa. Então note, mantenho o Shift pressionado, clico com o botão esquerdo, marco o início da minha barra metálica e agora eu vou marcar o final dela. Novamente mantenho o Shift pressionado e clico de novo com o botão esquerdo do mouse. O tracker vai sugerir um tamanho, no nosso caso 277,3 metros, mas isso pode ser corrigido. Basta selecionar, apagar e marcar o tamanho medido, no nosso caso 93 centímetros ou 0,93 metros. E pronto, primeiro passo, a calibragem está realizada. Agora eu preciso realizar o recorte do meu vídeo, deixando apenas o trecho qual será analisado. Para isso, vou lá no cursor do tempo do meu vídeo, clico com o botão esquerdo do mouse e começo a arrastar até encontrar o momento que eu desejo marcar como início da minha coleta de dados. No meu caso, vou utilizar o momento em que a bolinha sai de cima da mesa. Observe que neste ponto ela já não está mais sobre a mesa. Vou marcar este como ponto inicial. Para isso, clico no cursor do tempo em que eu deixei marcado, pressiono com o botão direito do mouse, determinar este como quadro inicial. Agora eu vou marcar o quadro final. Vou utilizar como referência o momento em que a minha bolinha está muito próximo de colidir com o chão. Novamente pressiono o cursor do tempo do meu vídeo, vou arrastando com o meu mouse até determinar este momento. Note que é algo próximo a este ponto. Para determinar este ponto como final do meu vídeo, clico com o botão direito do mouse, determinar este como quadro final. E assim, o nosso vídeo está recortado apenas no trecho ao qual será analisado. Preciso também inserir o plano cartesiano para determinar qual o eixo de movimentação do corpo que eu estou analisando, no caso a minha bolinha de tênis. Para inserir o plano cartesiano, basta novamente recorrer à barra de ferramentas e clicar em mostrar ou ocultar eixos de coordenada. Vou colocar o centro do plano cartesiano sobre o centro da minha bolinha de tênis, para que ela possa partir do ponto 0, 0. Pronto, as considerações iniciais já estão feitas. Agora eu posso partir para a minha coleta de dados. Para isso, nós vamos clicar em Trajetória, Novo, Ponto de Massa. Vou aproximar para fazer a marcação da minha bolinha, da posição da minha bolinha ao longo do vídeo. Para fazer essa marcação, mantenho o Shift pressionado e clico com o botão esquerdo do mouse no ponto em que eu quero marcar. Vou usar como referência sempre o centro da minha esfera, da minha bolinha de tênis. Note que quando eu solto o Shift, o próprio tracker já passa para o próximo quadro em que eu devo fazer a marcação.
Novamente, pressiono o Shift, mantenho pressionado e clico com o botão esquerdo do mouse e vou repetindo esse procedimento. Note que conforme nós vamos fazendo a marcação, um gráfico vai surgindo aqui na lateral. Seria o gráfico da posição da minha bolinha ao longo do tempo. Mais especificamente, a posição da minha bolinha sobre o eixo X ao longo do tempo, ao longo do meu vídeo. Pronto, terminamos de realizar a nossa marcação de dados, a nossa coleta de dados. Agora já podemos iniciar a nossa análise destes dados. Inicialmente, faremos uma análise superficial, apenas observando se o gráfico encontrado coincide ou não com o esperado teoricamente. Lembrando que no lançamento horizontal, nós temos um corpo acelerado no eixo Y, acelerado pela gravidade, enquanto o seu movimento no eixo X tem velocidade constante, porque ali não teremos uma aceleração atuando sobre o nosso corpo. Logo, o gráfico esperado para o movimento no eixo X é um gráfico linear, uma vez que a equação horária da posição para corpos não acelerados, que é o caso do movimento da nossa bolinha ao longo do eixo X, se tratar de uma equação do primeiro grau. Então, observe que a posição da bolinha ao longo do eixo X, conforme o tempo vai passando, deu algo muito próximo de um gráfico linear. Logo, o nosso resultado experimental está condizendo, pelo menos numa forma mais simplista de análise, com o resultado teórico esperado. Podemos analisar também o eixo Y. Como eu comentei com vocês, ao longo do eixo Y, nós temos a aceleração atuando sobre a minha bolinha, a aceleração da gravidade. Logo, aqui nós temos o movimento acelerado ao longo do eixo Y. E para o movimento acelerado, a equação da posição, que descreve a posição de um corpo, é uma equação do segundo grau. Logo, o gráfico esperado é uma parábola. E observe que é justamente isso o que nós encontramos para a posição da bolinha ao longo do eixo Y. Novamente, o resultado experimental condiz com o teórico esperado. Podemos também realizar uma análise mais aprofundada dos meus resultados. Para isso, vou dar um duplo clique sobre o meu gráfico e vai surgir esta tela. Vou clicar em Analisar, Ajuste da curva. Observe que nós temos uma parábola, uma equação do segundo grau regendo ela. O Tracker nos ofertou como proposta uma equação linear. Precisamos alterar isso para condizer com o nosso gráfico. Clico sobre o linear e vou em parabólico. Observe que agora a minha linha tendencial condiz com o gráfico encontrado. Observe que nós temos aqui a equação que descreve a parábola. E, junto a isso, os valores dos parâmetros A, B e C. Se compararmos a equação que descreve a parábola com a equação horária da posição para corpos acelerados, esta que está aparecendo na sua tela, observe que nós temos na equação que descreve a parábola A em produto com o tempo ao quadrado. E na equação horária da posição, esta que descreve um corpo acelerado, nós temos metade da aceleração em produto com t ao quadrado. Logo, nós podemos dizer que essas duas grandezas estão relacionadas. A equivale à metade da aceleração. Note que nós temos para A um valor de aproximadamente menos 4,94. Logo, nós podemos afirmar que menos 4,94 é o valor de metade da aceleração. Então, nós temos que a aceleração como um todo tem uma intensidade de 9,88. Lembrando que o resultado esperado era a aceleração da gravidade, 9,8. Note que encontramos experimentalmente 9,88, um resultado muito próximo do esperado teoricamente, com um erro de menos de 1%. Isso é possível porque conseguimos coletar muitos dados, mesmo num experimento muito simples. Isso porque utilizamos o software Tracker para realizar esta coleta de dados. Bom, podemos também realizar uma análise do movimento da bolinha ao longo do eixo X. Para isso, devemos trocar o nosso eixo de análise de Y para X. Novamente, dar um duplo clique sobre o gráfico e vai surgir ambos os gráficos,
tanto do movimento ao longo do eixo Y quanto do eixo X. Para ficar menos confuso, aconselho que vocês desmarquem os marcadores do movimento ao longo do eixo Y. Desmarque esses dois marcadores e deixe apenas o do eixo X. Note que nós temos um gráfico linear, então precisamos alterar de parabólico para linear. Agora, nós temos o movimento do corpo ao longo do eixo X. Como eu já comentei, aqui nós não temos uma aceleração atuando sobre a nossa bolinha. Logo, a equação que descreve a posição do corpo ao longo do tempo não depende da aceleração. É essa que está aparecendo na tela para vocês. Novamente, temos a equação que descreve o nosso gráfico linear, dependendo dos parâmetros A, B e o próprio tempo. E nós temos o valor dos parâmetros A e B. Observe que ao relacionarmos a equação horária da posição para corpos não acelerados com a equação que descreve o nosso gráfico, nós temos tanto a velocidade na equação horária da posição em produto com t, quanto A em produto com t. Logo, nós podemos dizer que o nosso A é a nossa velocidade, é a velocidade da bolinha ao longo do eixo X. E nós temos o valor dessa velocidade, algo próximo a 5 metros por segundo. Podemos realizar esta análise também. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo de análises e coleta de dados de práticas experimentais através do Software Tracker. Hoje nós trabalhamos o lançamento horizontal. Espero que tenham gostado e até a próxima!